Então vamos então agora entender o conceito de agilidade. Porque aqui no Brasil essa palavra leva a gente a pensar que é rápido. E não é isso que é planejado. Agilidade é a capacidade de reagir a mudanças e não de fazer de forma rápida. Nós vamos fazer de forma rápida também, entregar rápido, mas na verdade a gente até quer provocar, né, que essas mudanças aconteçam cedo. Como que você provoca que as mudanças aconteçam cedo? Entregando software cedo. Entregando software com pouca funcionalidade e a funcionalidade mais importante disponível para o usuário verificar, questionando as premissas do software. Né? Então, isso tem muita relação com o movimento enxuto, né, com as técnicas Lean, que eu recomendo vocês até lerem o livro, a empresa enxuta, e olharem sites na internet, porque essa questão é bastante importante. Então, a promessa da agilidade é terminar projetos no prazo, entregar produtos de alta qualidade, deixar a equipe e clientes felizes e trabalhar apenas na hora do expediente. Isso aí é mega importante. Né? E a ideia é a seguinte: isso tudo acontece, mas porque a agilidade recoloca o que a gente chama de objetivo do projeto, porque ele se modifica ao longo do projeto pelas relações da entrega do software e do uso do software pelo cliente. Tá? Então eu sempre chamo, os projetos ágeis têm mais sucesso, mas eles redefinem o que é sucesso. Ok? Porque sucesso deixa de ser cumprir o contrato que dizia que você tem que fazer A, B, C e D, passa a ser atender o cliente na ideia do contrato, que possivelmente não é A, B, C e D, é a linha, B linha, F e J. Tá? Por quê? Porque é uma questão de valor entregue, percepção do valor entregue e mudança dos objetivos. Lamentavelmente, muitos projetos ágeis são feitos com contratos não ágeis. Ou seja, se contrata algo em vez de se contratar o serviço. O correto seria contratar o serviço de fazer o projeto ágil, né, e não aquelas funcionalidades. Mas os contratantes ainda têm medo. Né? Tinha um grande divulgador de métodos ágeis no Brasil, né, que contava a experiência dele na Vale, né? Então a Vale contratou ele para fazer um projeto, e ele falou: olha só, ia contratar, né? Eu faço esse projeto, vou falar um número absurdo aqui, por 20 milhões de reais. Tá? A Vale, pô, não sei o quê, mas se você deixar eu fazer o projeto do método XP, que era o que ele divulgava, né? Eu faço por 3. Aí eu falo, mas por que a gente não? Porque XP você divide o risco, eu não tenho risco. Né? Você vai escolher o caminho do meu projeto. No outro, eu tenho todo o risco perante a Vale, que vai me processar. Então, eu vou cobrar o risco de vocês. Devia ser 15, 6, alguma coisa assim. Mas era uma diferença muito grande. Né? Por quê? Por causa do risco embutido nesses contratos de grande entrega no final, de entrega marcadinha no tempo. E software não é previsível. O problema do cara ainda era um problema em aberto. Ou seja, existia um problema, mas não sabiam qual era a solução. Se você tem a solução, é mais fácil fazer. Né? Então, o conjunto de agilidade total falam de métodos e metodologias, de práticas, de estado mental. Você tem que convencer as pessoas a trabalhar no método ágil, compartilhar informação, compartilhar decisão. Um grande problema de implantar o método ágil é que as pessoas trabalhavam de outra forma, né? ou RUP ou qualquer coisa prescritiva, ou uma forma muito ruim, bagunçada, que na verdade por trás tinha um cascata, né? E aí elas têm que mudar, né, toda a maneira de aceitar, toda a maneira de fazer a gestão. Isso é difícil de implantar em uma empresa. Né? Abraçar essas mudanças, aceitar as mudanças, né? E começar a reagir rapidamente aos problemas. Né? E tomar decisões só quando necessário. Então, quando eu escrevo aqui, tomar decisões quando necessário, parece que a gente tem que trazer essa decisão para mais cedo. E, na verdade, não. Os métodos ágeis permitem que a gente postergue as decisões até o momento que elas são necessárias. Existe uma filosofia ágil, quer dizer, todos eles falam em equipes colaborativas, não hierárquicas, que favorecem a comunicação, pequenas, né? Todos eles falam que o cliente tem que ser totalmente engajado no desenvolvimento, né?
Todos eles reconhecem o limite, principalmente o limite temporal do planejamento, né, que em software é muito difícil planejar daqui a um ano, planejar daqui a 8 meses. Né, e todos eles defendem a entrega rápida e incremental de software operacional. Ao ponto que, não sei se isso foi lançado ou não, mas havia uma legislação de métodos ágeis para o contrato do governo do Brasil que falava, ó, tem que ter software funcionando em 3 meses. Né? A ideia era que fosse 2 meses ter uma release, aí falava, não, mas 2 meses é muito apertado para o governo, vamos dar 3. Né? Ok. E aí teve o Manifesto Ágil, né, que tem uma primeira parte muito importante, e eu vou deixar lá o resto do manifesto para vocês lerem, mas fala o seguinte, né? Então eles se reuniram, na verdade estavam num congresso, onde eles começaram a ver que todos os métodos do tipo, na UPSLA, né, se não me engano de 94, talvez, e eles, uma, que a gente podia chamar de amiguinhos, né? Eles vão para um quarto lá do hotel tomar drinks e falam, vamos fazer um manifesto ágil, porque a gente faz coisas parecidas. E aí eles se reúnem e escrevem um documento que tem esses 4 princípios, né, 4 valores, na verdade, e mais 12 ideias menos que são importantes, mas são menos importantes no caso em relação a esses 4. Né? E eles falam o seguinte, ó, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, ou seja, eles sabem que são um processo em andamento, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo, são gente que desenvolve consultores. Através desse trabalho, passamos a valorizar aqui os 4 valores. E a relação que é de valorizar mais um do que outro. Muita gente lê o ágil como não faz aquilo, não. Eu vou valorizar mais indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Isso é um fato. Né? O principal produtor de software não é o processo ou não é a ferramenta, é o ser humano. Então você tem que valorizar mais o ser humano. Né? E isso não quer dizer que ele não tenha que ter a ferramenta correta. Não adianta você ter o melhor mecânico do mundo sem chave de fenda, né? Sem torquês. Né? Mas você precisa valorizar o ser humano, treinar o ser humano, fazê-lo com que ele tome decisões, fazê-lo que ele conheça mais do total do projeto. Né? Então, grande, por exemplo, a questão, né, que eu tive uma vez trabalhando com um sócio, né, é que ele vinha de um mundo muito hierárquico da Marinha, né, onde cada pessoa era dona de um pedaço de software. Ou seja, quem faz o módulo XPTO? Ah, é o Rodrigo. Quem faz o módulo XPT2? É o Marco. Deu um problema no XPTO, o Rodrigo está de férias? O Marco não tem a menor ideia do que está acontecendo. Né? Clash. Né? Então a gente vai valorizar as pessoas e as interações entre elas, a troca de conhecimento. Tá? Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Ou seja, você tem que entregar o software funcionando. A documentação ela vem para viabilizar isso. Ela não pode se tornar a coisa mais importante do software entregar um documento. Poxa, Shell, mas era assim? Era, porque tem a fase tal, o que você tem que fazer? Você tem que entregar o documento de análise de requisitos que vai ser verificado por um auditor se todos os requisitos estão especificados da maneira correta, com o português correto, e ele nem olha se o requisito está certo. Ele olha se está correto, que verifica, ele não valida. Né? Porque e aí você gasta um tempão escrevendo o documento, explicando melhor e coisas assim. E o que você fez? Não deu tempo de fazer o software, porque eu tive que escrever o documento. Então a gente quer valorizar o software funcionando. Colaborar com o cliente, atender as mudanças dele, mais do que a negociação de contratos. Então, no RUP, por exemplo, tem todo um processo para você negociar uma mudança. O cliente pede a mudança, você avalia a mudança, você faz uma proposta de mudança, e a comissão de projeto avalia a mudança, carimba, escreve, certifica e tal, e aí a mudança é válida. Né? Por quê? Porque ele foi projetado para atender projetos
né, que tem contratos e esses contratos exigem um bom acerto legal do que mudança pode ser feita no contrato. Ou seja, se o cara mandou pintar todas as paredes de rosa, né, e no meio do caminho ele acha aquilo feio, né, ficou muito rosa e quer trocar para amarelo, né, ele tem que assinar um documento formal previsto no contrato que diz que há uma mudança de requisito. Você tem que aceitar, porque você já pode ter comprado toda a tinta rosa. Já comprei toda a tinta rosa, meu amigo. Você não gostou, mas está no meu contrato. Vou pintar de rosa. É o que está no contrato. Então ele fala, não, vamos parar com isso, né? E vamos colaborar com o cliente. E o que a gente faz num processo ágil de pintar? Né? Vou pintar primeiro um quarto, vou comprar só um galão de tinta rosa, vou ver se a pessoa gosta do rosa, vou lá levar ela para ver, gostou do rosa? Gostei. Então vou aumentar aqui o uso de tinta rosa. Não, não gostei do rosa, eu quero amarelo. Então vamos lá trabalhar com o amarelo. Né? E responder mais a mudanças, está mais preparado para responder a mudança do que seguir um plano. Ok? Então, essas 4 coisas mostram uma filosofia alternativa, uma outra filosofia de pensar como funciona um projeto, um processo de software. Né? Ou seja, eles estão propondo processos diferentes, apesar de eles não gostarem de falar muito, né, no termo processo, porque eles valorizam mais indivíduos e interações. Mas são, hoje em dia, claramente, novos processos de software, né, com outros mecanismos de controle, de avaliação e de verificação e validação e de controle de qualidade que os processos tradicionais. Todos os mecanismos são mais ligados a atender o cliente do que trazer um documento viável. Há um conjunto de raízes que a gente tem que entender, porque uma coisa muito importante nos métodos ágeis é que não dá muito bem para fazer as coisas sem saber de onde elas vêm. Tá? Porque você não consegue variar, e aí você, de vez em quando, você quer voltar, em vez disso, vamos fazer aquilo, aquilo já foi testado por outro. Né? Ou então é assim mesmo. Então, uma coisa importante o método ágeis vem da tradição do modo de produção da Toyota, né? Que tinha alguns princípios. Né? Primeiro, construa só o que é necessário, elimine tudo que não adicione valor e pare se algo está errado. Então, isso aí está em todos os métodos ágeis. Né? Só faça o que é necessário. Se o cliente fica satisfeito no meio do projeto, acabou o projeto. É isso, só faz o que é necessário. Você não vai empurrar para ele mais metade do projeto, né, porque está no contrato. Né? Elimina o que não adiciona valor, traz mais coisa que adicione valor. Né? E valores, respeito a quem está engajado no trabalho, dá poder, né, empowerment, né? Empoderamento, que é a tradução para português, né, dá poder para as pessoas que trabalham, elas podem decidir. Na fábrica da Toyota, né, uma diferença que tinha para as outras fábricas era que o cara na máquina, nas outras fábricas, não podia parar a produção. Só podia parar a produção o chefe da produção. E na Toyota, qualquer um podia parar a produção. Ele media ali, minha máquina está ruim, para a produção. Acabou a produção por quê? Porque a máquina lá está ruim. Não vou produzir peças com defeito à toa, porque eu estou jogando fora dinheiro. Isso não adiciona valor. Né? Utilizar totalmente a capacidade dos trabalhadores, né? Inclusive tirar o trabalhador do modelo fordiano, né, de bater, então tirar o programador. O que você faz? Eu faço botão de tela de cadastro. Tem lugares que é assim, fábrica de software. O que você faz? Eu desenho a tela. Aí você faz o quê? Eu passo para outro. O que ele faz? Ele faz os botões funcionários. Aí eu passo para outro. O que ele faz? Ele faz as funções que verificam. Né? Porque são especialidades que as pessoas aprendem a fazer e, de certa maneira, isso faz o software ficar mais... a produção ficar mais rápida, né? Porque é uma produção baseada na ideia do Fordismo. Né? Tinha lá um exemplo que eu vi uma vez, que é a produção de jogos numa fábrica de software no Japão, que tinha um cara que sabia fazer a perna mexer. Era só isso que ele fazia. Não, eu faço a perna mexer. Um grande programador de perna. Né? E colocar a autoridade e responsabilidade do trabalho para quem está realizando.
né? Então isso significa que a pessoa faz, a pessoa apresenta o trabalho, a pessoa participa de todo o processo, né? Obviamente, o ágil também é fortemente baseado no ciclo de qualidade PDCA, né? A gente falou dele aqui quando falou em qualidade. Significa que em ciclos curtos eu planejo, eu faço, eu valido, na verdade, mais valido do que verifica, né, com o cliente se aquilo está bom, e eu vejo que a opinião do cliente, que pode ser tanto sobre o meu trabalho, falar, olha só, isso aí não é o que eu pedi, como pode ser, ó, eu pedi isso para você, mas não é isso que eu preciso. Quando você me mostrou, eu vi que não é o que eu preciso, então eu vou pedir outra coisa. Tá? E faz um plano de ação para mudar. Então a gente tem várias coisas para ler. Eu recomendo muito ler A Empresa Enxuta, né? Onde você procura fornecer de forma consistente, né, propósito, né, da melhor forma possível por meio de emprego das pessoas qualificadas, né? Isso significa que você tem que, antes de fazer o seu produto, entender por quê. Olha o porquê, voltando aí, né, que eu falo, olha, toda engenharia de software tem que entregar valor. Então você tem que dizer, compreender o que é o valor, né, identificar essa cadeia de valor que você vai criar e criar condições para esse valor fluir na cadeia de valor, né? Fazendo essa cadeia de valor ser puxada pelo cliente e em direção à perfeição na qualidade. Tá? Então aqui a mentalidade enxuta é uma grande jogada, até para a gente aprender, em geral, como fazer as coisas, né? Algumas discussões, né? Risco de objetivos indefinidos, né? Poderia acontecer. Cliente único, né? Adoções de um conjunto completo de técnicas que o XP mandava. Ninguém mais faz isso porque não vende, né? Então essa crítica aqui, vinha muito do XP, o XP precisa que eu faça várias técnicas e tal. O próprio pessoal do XP viu que isso não vendia, parou de exigir, né? Sensibilidade ao tamanho da equipe, né? Realmente há uma sensibilidade ao tamanho da equipe, as equipes não podem ser muito pequenas, senão não é realmente ágil, e não podem ser muito grandes, senão elas perdem o controle, mas existem métodos específicos que tratam com tamanhos de equipe. Então, se não me engano, o Ken Schwab fala em 7 pessoas em cada equipe, e aí depois você constrói equipes de equipes, né? E o Crystal Clear, por exemplo, tem três formatos, né, para equipes pequenas, médias e grandes, né, que você trabalha diferentes, né? O cliente único não é uma verdade, o que você precisa é uma representação única do cliente. E isso, né, já existia sempre, em toda questão de gestão, né, fala que você tem que centralizar a representação do cliente em alguém que decida, senão você não sabe para onde você vai, né? Queria agradecer a Gabriele, que botou aqui direto o link para o Manifesto Ágil, né? Vou até copiar, ele tem as transparências do Manifesto Ágil já no Moodle também, tá? Mas vou até copiar o link e botar no nosso Moodle. No nosso Moodle não, no nosso WhatsApp lá, porque fica para sempre, né? Obrigado, Gabriele. Né? E objetivos indefinidos é um erro do começo do projeto que pode ser facilmente corrigido, né? Então, alguns mitos, né? Desenvolvimento ágil é indisciplinado. Isso é a maior mentira que existe, né? Tem que ter uma disciplina enorme para fazer o método ágil, né? Inclusive, quem fala em Scrum, fala muito em Scrum But, né? Que as pessoas não fazem Scrum, fazem Scrum, mas isso não dá certo geralmente, né? Por quê? Porque elas quebram regras do Scrum de uma maneira arbitrária, né? Não de uma maneira planejada pelo Scrum, que é uma decisão do grupo em função dos resultados que está sendo obtido. Então, existe uma disciplina enorme em se manter dentro do método ágil. A nossa tendência é recair nos hábitos antigos, né? Não tem planejamento, não há planejamento, o planejamento é incremental e às vezes se faz revisões do planejamento, né? No XP, por exemplo, às vezes você percebe, a gente está indo num caminho que bateu numa parede aqui técnica, então a gente vai ter que fazer uma revisão técnica, né? Desenvolvimento ágil não é previsível, não, é o contrário. O desenvolvimento de software tem baixa preditibilidade e o que o ágil faz é fazer ciclos de predição de curto prazo, né?
Não escala é fácil, a gente já sabe que escala, tem várias metodologias para escalar, mas realmente não é simples. No sentido que não é só aumentar a equipe. Se você aumentar a equipe, não escala. Vou fazer Scrum aqui como equipe de 30. Não, não é para isso. Você tem que fazer 3 equipes, 4 equipes de 7, 8, né? E fazer essas equipes se comunicarem de uma forma específica. Né? E é mais uma moda. Sim, é mais uma moda. Tem modas boas e modas ruins. Geralmente as modas, elas são boas porque elas fazem as pessoas fazer alguma coisa. Né? Então, por causa do RUP, muitas empresas que não faziam nada passaram a fazer RUP. Por causa do Agile, muitas empresas que não faziam nada ou já estavam fazendo o RUP errado, né, passaram a fazer um método Agile mais certinho. Né? Então as modas não são ruins. A moda só é ruim se ela fica verdade única. E aí você começa a usar aquela ferramenta para um projeto que ela não é adequada. Né? Então isso aí é importante. Em relação a fatores humanos, né, há uma questão que eu acho importante, que é a seguinte, né, não dá para fazer método ágil com incompetente. Né? Mas a incompetência, ela é uma situação, muitas vezes, temporária. Ou seja, você vai ter que treinar as pessoas. Né, em várias coisas. Então, uma equipe, ela não vai ter só especialistas no assunto. Ela tem gente que sabe fazer muito bem, gente que não sabe fazer tão bem, e gente que nunca fez, nem sabe se sabe. Né? Então, a maioria dos métodos ágeis, ele ajuda você a treinar mais rápido as pessoas. Mas, claro que a gente pode botar figuras assim, né? O preguiçoso, o cara que não quer aprender, que quer só... Não, aí não funciona, porque ele não vai estar trabalhando bem com a equipe. Né? Às vezes também eu já vi, né, perfil. Então, por exemplo, a gente teve uma pessoa que trabalhava para a gente, né, e realmente, sabe, o código, ela estava lá, fez um estágio, começou a fazer programação, e ela não desempenhava programando. Né? E aí a gente começou a ver o desempenho dela em outras coisas, e ela era super competente em outras coisas ligadas a ser Scrum Master, acabou sendo Scrum Master, em vez de ser despedida, tipo, foi promovida, né? Porque ela era ótima em certas coisas ligadas à gestão, né? Que foram as capacidades do Scrum Master. Só não queria programar, né? Então ela se candidatou à vaga de estágio, porque tinha que fazer estágio, e a gente descobriu para ela, né, com ela, o caminho dela, né? Então, às vezes essa coisa tem competências localizadas, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas a crescerem. Eu sempre falo isso, né? O bom chefe, tá trabalhando com um chefe que não deixa você crescer, né? Pessoalmente, dentro da empresa, muda de lugar, né? Procura um chefe mentor, né? Um chefe que ensina, um chefe que manda você estudar, um chefe que ajuda você a crescer, que te dá trabalhos que você vai crescer, né? Agora, te dá o cara que manda você todo dia apertar o botão, né? Você tá lá na fábrica do Ford, né? Não vale a pena. E ágil funciona, tá? Algumas práticas ágeis importantes, né, típicas, primeiro, né, entrega interativa incremental, equipe pequena, auto-organizável, né, desenvolvimento por tempo, time box, curtíssimos, 2, 3 semanas, né, todos têm reunião diária. Né? O grupo tem que se falar. Comunicação entre as pessoas de um projeto é importantíssimo. Como o grupo é pequeno, ele pode falar todo, um com o outro, né? Ao mesmo tempo, lá na reunião diária. Né? Priorização de requisitos pela importância do negócio. Né? Então, aí a gente vai fazer o mínimo possível de requisitos técnicos atrapalhando os negócios para você poder entregar. Né? Então, é aquela coisa, eu não consigo vender para o cliente sem cadastrar o cliente. Mas qual é o cadastro mínimo que eu posso ter do cliente para fazer a venda na minha primeira versão? Essa que é a questão. Né? Tem o princípio KISS, que é Keep It Simple, Stupid, né, que o americano fala. Então, mantém as coisas o mais simples possível. Tem uma frase no XP que eu adoro, que não é o mais simples possível, é o mais simples possível que funciona. Então, por que você vai investir em algo além do mais simples possível que funciona? Porque você vai criar complexidade num momento que não é necessário. Né?
você não sabe se é necessário ainda, porque você está fazendo desenvolvimento em etapas, incremental, iterativo, né? E o uso de quadro Kanban, ou variações do quadro Kanban, que tem uma grande ideia de colocar a informação do projeto, né, visível para todo mundo. Né? Quem está fazendo o que, onde, né, essa coisa todo mundo sabe na equipe, geralmente num quadro, hoje em dia especificamente, quadros digitais, né? Porque nós estamos trabalhando cada um na sua casa durante a pandemia. Né? Práticas importantes ágeis. Né? Primeiro, ter uma visão do produto. Né? Ter uma utopia de produto lá. Né? O trabalho com Product Backlog, quer dizer, a lista de tudo que eu vou fazer para aquele produto chegar onde ele quer, priorizada. Né? O uso de histórias de usuário ou de casos de uso. Né? O uso de cenários de uso, contando como a coisa é usada. Né? Classificar os usuários em personas, né? O uso do Planning Poker, né? Que é uma medida de predizer o tamanho de uma história, né? O tamanho de um serviço qualquer que você vai fazer a partir de uma simplificação da técnica de Delphi. Né? Priorização de requisitos. Né? No projeto Architectural Spikes, é o seguinte, é o momento que você troca, né, a arquitetura, porque você vê que você está evoluindo lá o projeto e você chegou num limite de atendimento que a arquitetura não permite ultrapassar. Então você tem que mudar a arquitetura do software. Né? Design dirigido por domínio, né? Design evolucionário emergente, uso de CRC Card, design por contrato, né, que não quer dizer que você assinou um contrato, mas é uma maneira de trabalhar onde você tem que atender coisas específicas. Metáfora do sistema. Né? Na construção, né, definir um estilo de código, Test-Driven Development, né, Behavior-Driven Development, Pair Programming. Então você vai a uma lista aqui de várias técnicas, né, uso de métricas, né, uso de revisão por pares, garantir que os builds demoram 10 minutos, né, o daily builds, automated builds, então a gente vê vários projetos seguindo isso, grande influência da comunidade open source, né, que tem quadros do que está funcionando, do que não está funcionando nas várias builds dela, né, teste de unidade, vários tipos de teste, automação, né, testes baseados em histórias do usuário, então a gente tem várias técnicas que vão aparecer num projeto, num processo ou no outro. Né? Para o processo, timebox, release planning, planejamento de releases, né? Sprints, né? Sprint review, saber o que você fez funcionou, né? Daily stand-up meeting, na organização, pequenos times de várias funcionalidades. Não tem o pessoal que faz design, o pessoal que faz programação, né? Os times são de múltiplas capacidades, né? Auto-organizáveis, né? Time collocated sim, time funcionando, né? No espaço do cliente, né? E vários métodos interessantes. Né? Algumas práticas que eu posso mostrar aqui, né? Aqui o triângulo tempo, escopo, qualidade, né? Que você não pode vencer. Então o time box ele fixa o tempo e você vai ter que escolher o escopo e a qualidade. Time box em curtos. Né? A gente falou sobre isso agora há pouco. Visão do produto, né? Uma representação gráfica ou textual do que vai ser entregue, né? Do que é importante. Tá? Então aqui a gente tem exemplos de uma visão, de 4 visões de produto. Né? O EasyBall é um app mobile para os peladeiros de plantão, que tem dificuldade de participar do jogo, facilita encontrar jogo. Isso aqui, né, vocês podem olhar, né, são boas ideias de projeto aí para vocês, né? São descrições simples do que pode ser feito. Né? O DocFinder para Dr. Finder, o outro é o Canvas digital. Né? Então aí ideias que podem ser feitas. Né? Técnicas para visão do produto. O que você pode usar? Tem uma coisa que chama Vision Board, né? Project Data Sheet, né? Product Roadmap. Né? Então tem várias para que você diz a que data você tem que funcionalidade. Né? Aqui a gente tem o roadmap do produto, que não, isso aqui não é um Gantt chart. Né? Você tem essa técnica para o cliente que, né, precisa de algo, o produto é de uma categoria que beneficia de uma forma, ao contrário dos competitivos.
os nossos produtos fazem alguma coisa. Então, isso aqui é um statement, né? É uma declaração de visão do produto. Né? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Até construir uma caixinha e mostrar, ó, esse aqui é o nosso produto. Né? Então, isso são maneiras ligadas também a design thinking, né? Maneiras de trabalhar a forma como é entregue. Né? E muito comum, né, o uso do Kanban board. Né? Geralmente, ele tem, para o Scrum, né, ele tem as histórias de usuário que você tem que fazer. Né? Aí a história é dividida em tarefas. Né? Então, isso aqui é como você atende o usuário. Aqui é qual é a tecnologia que você vai ter que fazer. Algumas estão sendo feitas, outras já evoluíram para validação ou verificação, e finalmente algumas estão prontas aqui. Né? Então, esse é um quadro que é muito usado, né, com post-its, né? E pode ter versão só to do, doing e done. Né? Tenho alunos que estudam assim, né, fazem tese, projeto final, assim, a gente bota um quadro desse no quarto, né, no escritório se tem, alguns mais velhos, né, e gerenciam tudo que eles vão ter que fazer assim. Né? E aqui é um quadro maior, aqui já tem um quadro onde a gente tem mais etapas, né? A gente tem as propostas, as em análise, as ativas, né, atual, né? E aí as ativas podem estar em vários estados, né? Até o estado fechado. Né? E aí depois tem mais algumas coisas que podem ser colocadas lá. Por exemplo, a gente pode ter num quadro Kanban, né, problemas a serem resolvidos. Né? Uma ferramenta que eu gosto também é o Burn Down Chart, né, que você tem tudo que você tem que fazer contado de alguma maneira, né? E aí você vai... você tem lá, então, do início ao fim do projeto, do início ao fim da sprint, cada sprint é um projeto, né? Você faz lá uma suposição linear e ao longo do projeto pode aparecer um aumento de esforço, porque você descobre mais coisas a fazer, né? Você quando pega aqui, né, a história, né, você faz a lista de coisas a fazer, mas quando você está fazendo uma, você descobre, não, para antes de fazer isso, eu tenho que fazer aquela coisa lá. Eu tenho que, antes de rodar a entrada de dados, eu tenho que instalar o software de entrada de dados, que é outra tarefa. Então, aumenta momentaneamente, né? Aqui, ó, aumenta o esforço necessário, mas depois ele tem que voltar a cair. O ideal é que acabe junto aqui, né? Nem sempre acontece isso. Às vezes você faz mais do que tinha que fazer, então você vem para cá, você acaba a sprint fazendo novas histórias não planejadas, né? E às vezes você descobre que tem que fazer mais coisas, então você sobe aqui e depois não consegue chegar, né, no zero. Sobrou alguma coisa na minha sprint. Né? Pode acontecer isso. Ok, então a gente tem aqui uma visão do ágil que permite que a gente fale de Scrum na próxima aula. Tá? Só para aproveitar os 10 minutos finais das nossas aulas finais, né, então eu vou parar e recomeçar a gravação aqui e vou mostrar o manifesto ágil mais completo. Né? Não vou nem ler, vou passar para vocês verem o que é.